Meus caros e minhas caras, voltamos para mais um episódio da série dos melhores discos da minha coleção, Shadows of the Flame. Hoje vou falar sobre Black Sabbath, banda inglesa formada nos anos 60 e que começou a lançar clássicos do heavy metal a partir de 1970. Vou falar da discografia dessa banda, que é uma banda que passou por diversas fases, diversas formações e que tem como principal figura o guitarrista Tony Iommi. Bem, de fato é a primeira banda de heavy metal, que tem de fato esse rótulo de maneira indiscutível. E essa música que vocês estão ouvindo ao fim é justamente a música que abre o primeiro disco, auto-intitulado Black Sabbath, lançado em 1970. Mas eu vou falar de toda a discografia da banda, Eu tenho aqui todos os álbuns, a maioria no formato CD. E vou começar, são 20 álbuns, mas 2 desses álbuns talvez não sejam ou não pudessem ser caracterizados tecnicamente como álbuns do Black Sabbath. O primeiro deles seria esse disco aqui, chamado The Devil You Know, que não foi lançado com o título da banda Black Sabbath, mas com o título Heaven and Hell, porque se remete à formação clássica com Ronnie James Dio nos vocais, Tony Iommi na guitarra, Geezer Butler no baixo e Vinny Appice na bateria. Vinny Appice não era o baterista quando foi lançado o primeiro disco da era Dio, o Heaven and Hell, em 1980. Ele foi baterista do segundo álbum, Mob Rules, em 1981. Mas ele voltou para essa formação, que foi a última banda com a participação de Ronnie James Dio, que veio a falecer em 2010. Esse álbum, então, foi lançado em 2009, portanto, um ano antes da morte de Dio, e eles fizeram uma turnê promovendo esse álbum, um álbum que é muito bom, como todos os álbuns da banda, é uma banda que tem uma discografia longa, extensa, que vai aí desde 1970 com o lançamento do primeiro álbum até 2013 com o último álbum chamado 13, justamente 13. Todos os álbuns são bons e esse também é um álbum muito bom, mas eu vou colocar no final aqui da minha lista dos melhores, porque ele é um álbum que tecnicamente não é do Black Sabbath, por conta do Tony Iommi. No momento de crise financeira, ele vendeu os direitos do nome da banda Black Sabbath para a esposa de Ozzy Osbourne, a Sharon Osbourne. Isso tudo vocês podem ver aqui nessa biografia do Black Sabbath, escrita por Mick Wall, um autor que também agora está lançando uma biografia do Dio. Então eu vou colocar esse aqui, em 20º lugar, e esse disco aqui, Seventh Star, lançado em 1986, era na verdade um álbum solo do Tony Iommi, que acabou saindo com o nome de Black Sabbath por conta de uma exigência da gravadora, e nós temos aqui a formação com Glenn Hughes no vocal, o único disco em que ele aparece como vocalista. Um álbum muito bom, eu até para fazer esse programa eu ouvi novamente, e é um álbum realmente muito bom, eu gosto bastante, Tem uma balada oitentista chamada No Stranger to Love, In for the Kill é um grande som, Turn to Stone, a faixa título, enfim, um bom álbum. Um álbum que é considerado por muitos o pior ou aquele que não seria tão bom, que geralmente aparece no fundo das
discografias críticas como sendo o pior disco do Black Sabbath é o Forbidden de 1994. É um álbum, no entanto, que eu gosto, né? Eu não vejo nenhum problema, pelo contrário, acho muito interessante a parceria com Ice-T na faixa Illusion of Power. A música Get a Grip, que tem um clipe, né? Eu lembro da época que foi lançado, né? Eu acho boa. A faixa título, eu gosto desse disco. Depois eu vou, né, indo aí então dos piores ou dos menos bons, digamos assim, aos melhores, eu vou, né, Technical Ecstasy. É um disco que ainda na fase Ozzy, né, dos anos 70, ele foi lançado em 76. É um disco que não é dos melhores, né, da fase, né, junto com Never Say Die, que vai ser o próximo da lista. É um dos mais fracos da era do Ozzy, mas tem algumas boas canções como Dirt Woman, que é uma canção muito boa. Depois o Never Say Die, o último com a fase do Ozzy, né? A banda já estava passando por diversos problemas, né? Não é um disco tão bom, né? Never Say Die. Indo então dos piores, entre aspas, aos melhores, agora eu vou com The Eternal Idol, o primeiro disco da fase Tony Martin. Eu gosto do Tony Martin, vou falar especialmente bem de alguns álbuns da era Tony Martin. Esse aqui foi o primeiro, né? E é um disco muito bom. Essa canção The Shining é muito boa. Born to Lose também. Enfim, um bom disco aí dos anos 80, lançado em 87. Seguindo, eu vou de Cross Purposes, também é outro disco da fase da fase Tony Martin, mas um disco que veio depois que o Ronnie James Dio voltou à banda para gravar em 92 The Humanizer. É um bom disco, mas não é também dos melhores da fase do Tony Martin. Eu destaco como das melhores canções aqui Eyewitness e Cross of Thorns. Vamos na sequência com Sabotage, ou Sabotage, né? Lançado em 1975, né? Não está também entre os melhores da fase do Ozzy, mas eu gosto muito, né? Nós temos Symptom of the Universe, Megalomania, uma faixa que eu gosto muito, especialmente tem um cover do Venom dessa música que eu gosto muito. Enfim, próximo, Born Again, único disco com Ian Gillan nos vocais. É um disco bom, pesado, mas uma gravação um pouco estranha, meio abafado. Último disco com Bill Ward na bateria, né? Um disco bastante interessante e muito querido, né, digamos assim, entre os fãs da banda. E de fato, né, o Ian Gillan muito bem nesse disco. Ele que, como vocês sabem, né, um dos vocalistas, talvez o mais importante e até hoje presente na banda Deep Purple. O Deep Purple é uma banda importante na história do rock e também no heavy metal, embora não seja, na minha opinião, uma banda de heavy metal. Mas aqui, de fato, o Ian Gillan, né, ele canta como um cantor de heavy metal, né? Mas parece que ao vivo não funcionou muito bem, por isso ele decidiu sair da banda e voltar para o Deep Purple. Muito bem, 11º, Mob Rules, de 1981, um grande disco da era Ronnie James Dio, o último, né, antes da sua saída, com canções maravilhosas como The Sign of the Southern Cross, a faixa título e Falling of the Edge of the World, né? Um grande disco. Agora eu chego aos meus 10 favoritos do Black Sabbath. Vamos lá. Em 10º lugar eu vou de 13, é um grande disco,
É incrível como, né, numa idade tão avançada, esse grupo conseguiu fazer um disco tão bom, né? E um disco que tem envelhecido bem. Ele foi lançado em 2013 e até hoje a gente escuta. E talvez hoje eu escute até mais do que na época, né? É um disco também interessante por diversas referências à filosofia, né? A canção God is Dead, né? É uma clara referência a Nietzsche. Você tem a questão, uma música chamada Zeitgeist, né? O título em alemão, né? Espírito do Tempo. E uma outra chamada Age of Reason, né? Que uma referência também à Idade da Razão, né? Do Jean-Paul Sartre. É um disco muito bom, muito interessante. Destaque também para uma faixa chamada Metademic, que nessa edição aqui está no disco bônus, né? Mas é uma canção que eles tocaram bastante, né? Depois que eles, quando eles fizeram as últimas turnês promovendo esse disco. Nono lugar, The Humanizer, de 1992, um disco icônico, né? Muito bom, pesado, né? Eu gosto muito da Time Machine, né? Uma música que foi uma música de trabalho, que foi trilha sonora de filme, TV Crimes, Master of Insanity, um disco muito bom. Eu guardo com carinho esse disco porque é o primeiro show de rock que eu vi ao vivo em 1992, justamente no AMB, turnê desse disco, né? Então eu vi essa formação clássica com Dio, Tony Iommi, Geezer Butler e Vinnie Appice, né? Um grande disco. Depois de The Humanizer, Tear eu coloco, né? E esse é o único álbum que me restou da coleção de vinis do Black Sabbath, né? Tear, um grande álbum da era Tony Martin. Um disco muito bom que tem como o outro grande disco da era Tony Martin a vantagem da presença de Cozy Powell, né? Um grande baterista, sem dúvida o melhor baterista que tocou no Black Sabbath. O Black Sabbath teve diversos ótimos bateristas, mas Cozy Powell é um grau acima em termos musicais, né? Vocês sabem, ele tocou com Emerson, Lake e Palmer. Ele era Power, né? Então virou Emerson, Lake e Powell. Eu tenho até um disco dessa banda. E, enfim, um grande disco, né? Destaque para a canção Anno Mundi, Jerusalém, The Sabbath Songs. Um disco maravilhoso da era Tony Martin, que na minha lista aqui aparece em 8º lugar. Em 7º lugar eu vou de volume 4. Volume 4, né? Um disco clássico da era do Ozzy. Destaque para Snowblind, Supernaut, né? Canções fortes, pesadas. Esqueçam Changes, mas um grande álbum dessa fase. É o 7º lugar. 6º, Saba Bloody Saba, álbum lançado em 1973. O volume 4 de 72. Destaque para a faixa título, para Saba Cadabra, Killing Yourself to Live, um ótimo título. E, enfim, um grande disco. Agora indo então para os 5 melhores. Eu vou em 5º lugar, Master of Reality, álbum clássico, dispensa apresentações e comentários. Destaco as faixas Children of the Grave, Sweet Leaf, Solitude, Into the Void. Grande disco. 4º lugar eu vou de Paranoid, né? Para muitos o melhor, né? E sem dúvida talvez o álbum contém o maior número de clássicos como War Pigs, a faixa título, Iron Man, Electric Funeral, Fairwear Boots. Um grande disco que aqui aparece na minha lista em 4º lugar.
E vamos ao top 3. Ao top 3 eu vou colocar um disco de cada formação predileta, né, ou das principais do Black Sabbath. O Black Sabbath teve, como eu disse, 3 grandes eras, e como vocês sabem, a era Ozzy, a era clássica dos anos 70, que voltou em 2013, a era Ronnie James Dio, no começo dos anos 80 e depois começo dos anos 90, e a era Tony Martin, final dos anos 80 e depois começo dos anos 90. Então, em terceiro lugar, eu vou colocar Headless Cross. Um grande disco, talvez o disco do Black Sabbath que eu mais escute, que eu mais gosto, de fato. Eu só não vou colocar ele em primeiro lugar, que seria muito polêmico, né? Mas todas as faixas aqui são ótimas, né? Desde a introdução tenebrosa, The Gates of Hell, faixa título, Devil and Daughter, riffs pesados, icônicos, heavy metal dos anos 80 e da segunda metade dos anos 80, que eu gosto muito, apesar de sintetizadores. When Death Calls, grande trabalho de Cozy Powell, que não apenas, né, fez um ótimo trabalho como baterista, mas também produziu o disco junto com Tony Iommi. Kill in the Spirit World, magnífica. Call of the Wild, Black Moon e Nightwind. Um disco excelente, né? Eu aconselho, quem não conhece a era Tony Martin, ouça com atenção esse disco. Segundo lugar, o melhor disco da fase, Ronnie James Dio, com essa icônica capa, Heaven and Hell. É outro disco que dispensa comentários, bom do início ao fim, não dá nem para destacar uma música entre tantas excelentes, né? Grande trabalho da banda, formação clássica com Dio nos vocais. E o melhor é o primeiro, na minha opinião, né? O que vocês estão ouvindo aí ao fundo, NIB. O primeiro disco é o melhor, um dos mais antigos aqui da minha coleção, lançado no começo dos anos 70, mais especificamente 13 de fevereiro de 1970, um disco, portanto, que já tem 52 anos e envelheceu muito bem. Grande disco, clássico. Então é isso, os melhores do Black Sabbath, na minha opinião. Black Sabbath, Heaven and Hell, Headless Cross, Paranoid, Master of Reality, Sabbath Bloody Sabbath, Volume 4, The Humanizer, 13, Mob Rules, Born Again, Sabotage, Cross Purposes, Eternal Idol, Never Say Die, Technical Ecstasy, Forbidden. Depois, álbuns que talvez não sejam tecnicamente do Black Sabbath, mas são muito bons, Seventh Star e The Devil You Know, ok? Eu esqueci de citar que na minha lista, em 8º lugar, o Tear, né, que eu mostrei aqui para vocês, o vinil. Eu tenho, né, outras coisas aqui do Black Sabbath na minha coleção, além do livro, CDs, DVDs, turnê do 13, esse Live Gathering in Their Masses, turnê do Cross Purposes ao vivo, Live Evil, turnê do Mob Rules, tem discos do Dio, solo, do Ozzy e também do Tony Martin, que acabou de lançar esse disco aqui, Force, um disco muito bom que eu recomendo para vocês, ok? Então é isso, gente. Esse foi o episódio sobre o Black Sabbath, na minha coleção de discos que eu estou apresentando neste ano para vocês. Continuem seguindo o canal, curtam esse vídeo, compartilhem, escrevam nos comentários se vocês concordam com essa lista, apresentem aí as suas listas, digam quais são os seus favoritos do Black Sabbath. E nós voltaremos no próximo episódio falando de outra banda dos anos 70, o AC/DC, ok? Até lá!